Olá, preciosas, preciosos e preciosos. Vocês já sabem que quem tá falando é Daniela Santana, blogueira pão com ovo de vocês, porque eu estou confiando que vocês estão seguindo, estão comentando, estão compartilhando e também sabem que estamos aqui mais uma vez no Estúdio 78 e aqui do meu lado ela, Mayuzi Ayana. Olá a todos! Nossa, você me apresentou tão galanteadora agora. Você viu, gente? Está começando mais um Turmalinas Convida! Que delícia! E eu podia realmente falar muita coisa, ficar aqui horas fazendo essa apresentação, mas eu só quero dizer que, assim, de Paraisópolis para o mundo, ela que já teve em turnê de grandes artistas, está na TV, já teve em festivais maravilhosos, assim como Lollapalooza, e está sendo exemplar na maternidade. Quem é, gente? Quem é ela? Não, vamos junto, vamos junto, vamos junto, vamos junto. 1, 2, 3 e... Silvuca! Suas maravilhosas, muito obrigado por esse convite, por estar aqui nesse projeto tão lindo e tão significativo para o nosso povo, né? Trazendo tanta gente bacana e que honra, viu? Que honra estar no meio dessas pessoas tão lindas que vocês trouxeram, que sentaram aqui nesse lugar. Eu estou muito honrada. Obrigado demais. A gente que agradece a sua presença. Primeiro a gente quer saber como que você tá, como que tá tudo, sua vida, você tá bem, tá tudo ótimo. Eu tô um turbilhão de emoções, né? Porque mãe agora, né? Com um bebê de 9 meses, tudo tudo maluco, né? A vida dá um 180 muito rápido. E eu tô bem, tô feliz, tô aí com muitos projetos legais, com pessoas bacanas por perto, idealizando o meu maior projeto, que é a criação do meu filho, né? Que é levar esse bebê para um lugar saudável e tentando deixá-lo em um lugar mais igualitário, né? Que é a nossa luta diária aí. Mas estamos aí. Eu com projetos musicais incríveis, estou com a Emicida, estou com a Isa. Tô com o meu projeto. Ela tá em tudo, gente! Ela tá em tudo. Lá no caldeirão. E ela tá como? Pra você que não sabe, ela é percussionista, gente. E vou ter que confessar aqui que eu tenho uma invejinha lá no fundo que eu queria, sabe? Sentar numa roda de samba aqui, cruzar minha perna e dar, sabe? Que é isso? Eu queria. Como você começou na música? A música chegou para mim de uma maneira muito precoce, né? Assim, eu comecei... o meu primeiro contato com a música foi aos 5 anos de idade, numa roda de samba. A minha família é uma família que a música sempre foi o nosso alicerce, sabe? Assim, diante de todas as dificuldades que a minha família passava, mas a música ela sempre teve muito presente. Então, eu fui criada ouvindo Stevie Wonder, Michael Jackson, Betty White, todos os samba rocks da vida possível, os nacionais e os internacionais. E é óbvio que o samba, né? O samba está dentro da minha casa, muito presente toda semana, com rodas de samba na minha casa. Então, eu, com 5 anos de idade, acompanhei isso, né? A banda do namorado da minha irmã, que na época ela namorava com um rapaz que tinha uma banda de samba, um pagode. E eles ensaiavam na minha casa. Então, foi o meu primeiro contato, então eu ficava esperando chegar o final de semana para que eu pudesse ouvir, que eu pudesse estar ali no meio daquilo, até que um belo dia o pandeirista não foi. E eu pedi para deixarem eu tocar. Não Você deixaram. nunca tinha Me tocado? dá esse pandeiro aí que eu resolvo. Pegou, ele deu na cara do pandeiro? Eu dei na cara do pandeiro. Primeiro não deixaram, né? E a parte do lugar que não me deixaram tocar. Por vários motivos. Por eu ser uma menina de 5 anos. Por eu nunca ter, né? Gente, 5 anos, né? 5 anos. Só que como eles tocavam sempre aos finais de semana, durante a semana eu ficava batucando nos potes da minha mãe. Então, eu sempre tive uma memória fotográfica muito boa, sabe? Eu decoro muito rápido, assim. A minha memória ela é muito legal em relação a isso. Então, eu ficava praticando. E aí, no dia que esse pandeirista não foi, eu pedi para tocar. Não deixaram. Eu fui chorando pro meu pai. Aí vai meu pai, deixa a menina tocar na roda. E aí, eu não aguentei segurar o pandeiro, porque era muito pesado. Mas eu fiz o movimento certinho. E aí, foi onde, deu start, assim. É isso. A música faz parte do desenvolvimento dessa criança, sabe? Sim. Desde então, aí fui para uma escola de música, um tempo depois. Minha mãe me deu meu primeiro pandeiro. Eu queria uma bateria, porque eu via
Lilian Carmona. E a primeira mulher que eu vi tocando foi a Simone Sou, que na época tocava com o Chico César. Eles estavam fazendo um programa de TV, eu vi. E a Simone Sou estava tocando bateria e eu fiquei apaixonada. Eu falei, é aquilo que eu quero fazer, sabe? E eu pedi pra minha mãe, não, eu quero com aquilo. Minha mãe não tinha grana pra comprar. Eu vou te dar o pandeiro. Exato. Aí a minha mãe falou, ó, tá aqui o pandeiro. Já queria tudo montado, a ilha de percussão toda, efeitos, já queria tudo completo, Já queria né? tudo, mas acho que foi a melhor coisa que a minha mãe poderia ter feito por mim, porque foi através desse pandeiro que eu ganhei o Que é gosto o pela início, música, né? Que é o início. Enfim, aí fui para uma escola de música, aí onde eu vi um universo, né? Que a percussão, ela é um lugar muito amplo, né? A percussão. Que aí eu fui estudar bateria, aí dentro da bateria para trabalhar a questão de coordenação motora, e aí depois passar por todos os instrumentos, né? Que eu sempre gostei de estudar os ritmos, não só um instrumento específico, né? Lógico, na minha infância, primeiro o samba, que era o que eu vivia. Mas depois, quando eu me dei por gente e eu entendi a necessidade que eu tinha de aprender os ritmos, porque o Brasil ele é gigante, né? A gente tem diversos estilos musicais dentro do Brasil. E aí eu comecei a ir para cidades para conhecer cada ritmo. Então, morei na Bahia, aí fui para o Recife, depois fui para o Maranhão, fui para o Recôncavo Baiano, fiquei, sim, tem muita coisa dentro do Brasil que aí eu fui aperfeiçoar na percussão mesmo. E não só, uma coisa que eu vejo, assim, mas que não entendo tanto, que a percussão, tanto quando os instrumentos de cordas, eles fazem né, a harmonia, mas eu sinto que a percussão, ela traz mais a essência de cada ritmo, né? Porque os instrumentos harmônicos, eles conseguem passear mais nos ritmos, né? Mas eu sinto que essa parte da percussão, ela é uma coisa mais da essência de cada ritmo, né? Você tem diferentes instrumentos percussivos para cada ritmo, né? Quando a gente fala de percussão, assim, é muita coisa, né? É bem amplo. Pensando na música, a gente tem a parte rítmica e a parte melódica. A percussão, ela faz a parte rítmica. Não que os instrumentos harmônicos não possam fazer os ritmos também. Né, para você tocar uma bossa nova, não é só você fazer os acordes. Tem ali a parte rítmica também, mas a percussão, ela dita o ritmo da música inteira. Então, é muito amplo. Então, todos os percussionistas, né, o que eu sempre... Ninguém tem que nada, tá, gente? Aqui ninguém tem que nada. Mas o percussionista, ao meu olhar, é o que eu passo para os meus alunos e para as minhas crianças, que o percussionista ele tem o objetivo de tocar todos os ritmos. Se você vai só pelo instrumento, beleza, o samba tem muito instrumento. O maracatu tem mais um monte de instrumento. O samba de roda tem outros diferente do samba, do nosso samba, do nosso pagode. O maracatu, os bois do Maranhão. Então, o ideal, o melhor dos mundos, é que o percussionista consiga trabalhar por todos esses ritmos musicais, ao meu ver. Né? Que é o que eu porque fiz. Eu sinto isso da percussão, sabe? Que ela dita o que é a essência daquele ritmo, assim mesmo, né? Porque tem instrumentos, por exemplo, no samba, tem os instrumentos percussivos que não podem faltar. Né? E assim como todos os outros ritmos, eu acredito que também tenha isso, né? Com certeza. Acho que se você pensa assim, em qualquer estilo musical, se não tem um instrumento fazendo a divisão rítmica ali, é diferente. Não quer dizer que é melhor ou pior, né? Porque tem momentos da música que sem ritmo também é gostoso. Mas a percussão é quem faz o coração bater mais forte. É por isso que eu queria, viu? Exato. É por isso que eu queria, né? O que é uma bateria de escola de samba? Exato. Né, já respondendo assim, pensando exatamente na sua pergunta, que quando a gente vê uma bateria de escola de samba tocando, o nosso corpo se arrepia. Né? Mexe com o nosso corpo inteiro. E a percussão pura, né? Assim. É percussão pura. Né? É óbvio que ali são ritmos específicos daquele norte do samba enredo. Por mais que hoje a maioria das baterias estão saindo um pouquinho só do samba, não estão fazendo só samba, né? Teve escola que fez um forró na avenida, teve escola que fez maracatu, então isso é legal pra caramba. Então você já vê o quanto também as próprias baterias já estão preocupadas em passear pelo Brasil, né? Não só
o nosso samba que é... Mas quando também, na moral, quando o repique sobe o samba, não tem jeito. Ah, eu sou suspeita. Eu realmente não posso entrar muito nesse assunto, que aí... e dentro desse universo que a gente sabe que é um universo mais masculino, como que foi sua trajetória para lidar com essas coisas? Para conseguir se colocar nesse lugar das pessoas entenderem o seu profissionalismo, te lerem como uma boa profissional, sabe? Nossa, é muito maluco, né? Porque hoje, como eu falei, né? Lá atrás, quando eu era uma adolescente, uma menina, a primeira mulher que eu vi tocando, talvez depois eu vi mais duas, mas muito pontual. Não se tinham mulheres tocando. Poucas, né? A Simone Sou, ela veio quebrando... A Simone Sou, a Vera Figueiredo e a Lilian Carmona, que são os meus, assim, santa trindade para mim, assim, né? De mulheres que me inspiraram. Não se tinha mulher tocando. Aliás, até tinha, só que elas não eram vistas. Elas não tinham espaço, exato. Falando, não se tinha espaço, até porque a gente sabe o quanto isso mexe, né? O quanto isso é difícil, o quanto a gente vive numa sociedade machista. E quando você fala de... Eu já passei por várias questões nessa decorrer desses 20 e tantos anos de profissão de música, eu já ouvi, tipo, essa sua mãozinha vai aguentar tocar um trio elétrico de 5 horas? Eu ouvi isso de um artista em Salvador, que foi fazer um teste para estar nessa banda. Enfim. Mano, que ele Né? falou essa parada pra mim, sabe? E aí eu respondi justamente com a escola de samba. Eu falei, uma escola de samba ensaia muito mais do que 5 horas durante um dia. Então... Mas, enfim, aí eu pergunto, você quis tocar nessa banda? Depois disso? Né? Porque se você já foi recebida desse assim, jeito, né? Mas eu tive também muitas pessoas que foram muito legais e que conseguiram abrir o espaço. Porque tudo na vida, gente, é uma questão de oportunidade. As pessoas só precisam de uma oportunidade, de alguém que abra aquela porta para ela. Então, quando eu falo que a gente só tinha 3 mulheres que eu vi na TV e me inspirou, com certeza tinham muito mais. Tinha Mônica Millet, que é incrível. E eu nunca vi nada falando... Sim, primeiro que nunca vi uma mulher preta tocando numa televisão. Sabe assim, eu nunca fui vista. Tipo assim, eu nunca vi alguém parecida comigo. Então, é muito delicado esse ponto do quanto... a gente sofre, né? Tipo assim, mas não vai aguentar tocar, né? É mulher. Mas eu vou colocar essa menina numa banda com um monte de homem. Putz, aí eu vou ter que pensar num camarim específico para ela, vou ter que pensar num quarto para ela. Sabe assim? Então, já passei por umas poucas vezes que foram muito pontuais, mas eu sei que muitas amigas passaram, assim, tipo, 15 vezes mais do que eu. Sim. E eu sempre tentei, eu tive já emendando ali tudo, eu tive uma pessoa que me orientou muito bem, que fez com que eu pudesse ter um norte profissional muito cedo. Que eu tomei uma orelhada aos 15 anos de idade, 15 para 16 ali, de um produtor musical, que assim falou assim, você toca muito bem, só que vem cá, você quer viver disso de verdade? E aí ele passou, assim, me deu uma orelhada que eu não queria saber daquela orelhada naquele período. Mas toda a orelhada que ele me deu, assim, foram fundamentais para que eu não passasse, assim, quase nada, né? Porque a gente fala 3 questões pontuais, 3, 4 questões pontuais, não é nada perante 20 anos de trabalho. Isso falando daquela questão escancarada, né? Escancarada, a sim. gente sempre tem uma coisinha ali que a gente se faz de besta, né? E as coisas que a gente também não percebe, que às vezes vai perceber depois, né? Exato, mas assim, eu sou muito abençoada a esse padrinho, que é o Xuxa Levi, que é um produtor musical, que eu conheço desde os meus 16 anos, que me deu uma cartilha de coisas que eu deveria seguir para eu não ser só mais uma menina que está tocando, porque tem muitos percussionistas. A gente tem muitos percussionistas. Salvador, então, assim, é um a cada, tipo, 1 metro que você anda. Assim. Então, eu falo que eu consegui burlar um pouquinho algumas coisas
porque eu tive essa orientação. E colocar seu diferencial. E hoje eu tento fazer com que, principalmente as minhas alunas, as meninas do meu projeto, consigam ter essa orientação também, sabe? Esse projeto, ele começou quando? Já que você tocou, né, no assunto, já vamos direto, gente. Ela tá jogando tudo, eu gosto assim. O Instituto Alana, ele é uma organização não governamental que tem como missão transformar o mundo num mundo mais plural, mais justo, mais igualitário. E o meu projeto, que é a Banda Alana, ele é um dos 13 projetos que tem, assim, no mínimo 13 projetos que a gente tem, né? Então, a gente tem um projeto contra o consumismo infantil, tem um projeto que cria leis para as crianças, temos o Criança e Natureza. Todos os projetos são voltados para que a gente tenha um mundo melhor. E a Banda Alana, ela é um projeto que nasceu em 2009. Eu fui convidada para dar aula no Instituto Alana em 2007, logo quando eu voltei para o Brasil. E eu fui contratada para dar aula de percussão. Ponto. Estão aceitando uma criança de 18 anos, assim, uma coisa assim, não sei, né, meu? Eu adoraria ter aula com a Silvuca, não é por nada. Só que eu, maluca, eu falei assim, meu, eu sempre tive essa experiência, né, de criar grupos percussivos. Eu falei, cara, eu não quero só dar aula para essas crianças. Primeiro que eu não queria trabalhar lá, porque era um lugar muito longe. Né? Quando eu fui fazer a entrevista, beleza, você passou por várias entrevistas, agora você vai lá conhecer o lugar onde você vai atender. Esse lugar fica no Jardim Pantanal, que é 60 e poucos quilômetros da minha casa. Logo após ali o aeroporto de Guarulhos, está ali entre Itaim Paulista, São Miguel, naquela região. Leste, na cidade de São Paulo. Zona Leste. E aí no caminho, imagina, 16 anos atrás, não tinha um Waze, mano, não tinha isso aqui. Era uma guia 4 rodas. Muito louco isso. Qual ponto desse? Cara, eu fui de motoca, me perdi, meio longe pra Nossa, caramba. eu imagino, porque não é fácil. Eu falei, mano... Pantanal ainda só tem 2 entradas, Exato. né? 2 lugares certos pra entrar. Eu falei, tem mano, tudo eu quero trabalhar isso. nesse lugar. Não vou fazer essa entrevista. Marcha, não vou trabalhar aqui. Juro pelo meu filho. Quando eu pisei lá, no espaço, né? Eu falo que o espaço que o Alana tem lá no Jardim Pantanal é um oásis no meio daquele lugar onde se tem muita tristeza, onde se tem muitas questões sociais, onde alaga, onde as famílias perdem. Então, aquele lugar é um oásis no meio de tanta maluquice que acontece ali, sabe? E aí eu vi um monte de criança. Um monte de criança começou a pegar na minha perna. E aí eu falei, mano, foi me dando um tiricutico, que eu falei, mano, não sai de mim. Sabe? Não se apega. E qual que é a idade, mais ou menos, das crianças? Hoje, assim, como a gente tem muito tempo de projeto, né? Então, como antes eu fui convidada para dar aula, e depois eu, maluca, fiz virar uma banda, e o projeto achou incrível essa iniciativa que a gente teve, eu e a Adriana Biancolini, que é minha parceira, que na época ela dava aula de canto e violão. Hoje, falando hoje de 15 anos, 16 anos depois, né? Hoje a gente pós-pandemia, a gente entendeu o que a gente precisava dar 2 passinhos para trás, até porque a gente estava desde 2007 lá. Então, quem começou com 2007 já estava numa idade maior, né? Onde a gente, depois eu conto essa história de onde a gente montou uma produtora para fazer com que esses meninos pudessem viver da música. Fora do Profissionalizar, de fato. Mas, pós-pandemia, a gente entendeu que a gente precisava trazer mais crianças. Né? Porque lá é um lugar onde tem muita criança, então até então a gente não tinha um projeto específico para criança de 5 anos, por exemplo. Então a gente voltou 2 casinhas. Então, é como se a gente tivesse começado o projeto tudo de novo. E onde aqueles que começaram com a gente, hoje eles são multiplicadores. Eles que dão as aulas e a gente fica na coordenação, né? Óbvio, fazendo reuniões semanais, levando didática para eles, enfim, muitos desses foram se fazer faculdade de música. Então a gente tem a escolinha, a escola Banda Alana, que é dos 5 aos 12, mais ou menos. E aí chegou uma fase que eles vão para a banda, que a banda continuou. Mas o nosso foco é nas crianças. É de fazer o que a gente fez lá atrás, em 2009, quando a gente montou a banda, né? Que eu entrei em 2007, 2009 a gente conseguiu montar a banda de fato. A gente está fazendo a roda girar novamente.
Nossa, e é muito tempo, né, para conseguir manter um projeto, né? 16 anos é muito tempo, né? O Instituto Alana, ele é um projeto que não é governamental, né? Então, a gente tem ali os 2 fundadores que são uma bênção assim, na vida de muitas pessoas, na minha, inclusive, porque, de fato, eu virei educadora pós entrar no Instituto Alana, que tem... a gente tem uma produtora de filmes, que tem muitos filmes incríveis, todos voltados para a infância também. Então, o Alana me fez virar essa educadora que eu sou hoje. Assim, não só as crianças que frequentam aquele lugar que são impactados, todos os colaboradores também, né, de todas as áreas, não só de lá do Jardim Pantanal, mas as pessoas do Criança e Natureza são impactadas também, do Criança e Consumo também, o nosso portal Lunetas, que é de informação também. Então, todo mundo acaba sendo impactado por essas questões do Alana, sabe? Eu acho que quem trabalha no Alana é porque tem uma missão de estar naquele lugar para transformar esse mundo no mundo que a gente acredita que seria o melhor para as nossas crianças e para nós, né, também. Sim. Você, dentro das suas falas, assim, você trouxe a questão de você ter ido para uma escola de música. Aí, hoje em dia, você é pedagoga também de música. Como que, para você, a questão da educação na sua vida e como você replica ela enquanto ferramenta de transformação mesmo, assim, que eu percebo... Óbvio que as pessoas banalizam muito a percussão, tipo, não, é só tocar ali e tal, mas não entende a questão do estudo e da importância disso também. Então, eu queria que você falasse um pouquinho disso. Eu sou cria de um projeto social também, né? Então, né, desde a roda de samba até eu ir para uma escola de música e conhecer um projeto social, que foi aonde eu vi que, de fato, o universo da percussão ele é muito mais amplo do que só tocar um instrumento. Você pode viver daquilo. Você pode estar tanto no palco como estar numa sala de aula, como, sim, produzir trilhas. Então, tem um universo muito grande. Mas eu sou muito a favor do que a gente precisa se preparar para fazer algo. Para eu estar aqui, eu me preparei. Eu não posso simplesmente, beleza, vou lá, boto minha roupa, vou lá. Não, a gente precisa preparar, a gente precisa estar preparado para as coisas. Inclusive para quando a oportunidade vier. Porque se a gente também não está preparado para quando a oportunidade vem, como que a gente vai executar aquilo, né? Eu acredito muito que a educação ela é fundamental. O músico, não só o percussionista, ele precisa ir para uma escola de fato. Se ele quer fazer uma faculdade para virar um professor, lindo. Se ele quer se formar só na parte técnica, lindo também. Ou ele não vai fazer nenhum dos dois, mas ele tem milhares de cursos que também levam para esse caminho da educação, do conhecimento, né? Lindo. Porque quantas pessoas, voltando lá na escola de samba, quantas pessoas incríveis a gente tem dentro de uma escola de samba que ele não tem não só a oportunidade de estudar, mas ele não teve, assim... Não consegue pega alguém da velha guarda, né? Que tem um conhecimento gigantesco. Musical, de tudo, assim. Mas ele não teve a oportunidade de estudar, mas ele tem um conhecimento incrível, gigante. Né? Não quer dizer que eu anulo isso quando a gente fala de não estudar, mas que eu acho importante a gente ter um conhecimento, seja ele qual for. Assim, se você vai ter o diploma ou não, é outro ponto. Seja acadêmico ou em outros lugares. Exato. Né? Mas quando você vai repassar algo para alguém, você precisa ter muito... tá com aquilo muito na mão, que você sabe de verdade, sabe? Não simplesmente, vou aqui ensinar, tipo... Não, principalmente nesse caso de ser um projeto social, né? Porque também tem esse lugar de ser, às vezes, um divisor de água na vida dessas pessoas que estão, dessas crianças, no caso, né, desse projeto em específico, mas, assim, de tirar você da sua realidade, de você conseguir mudar ali a vida dos seus familiares, de conseguir mudar tudo à sua volta, né? Meu amor, eu fui a primeira da minha família a andar de avião, a primeira a ir para fora do Brasil, a primeira a morar fora do Brasil. A primeira a estar numa televisão, assim, a gente está falando de uma geração muito grande, que, assim, o projeto social me deu essa oportunidade de me reconhecer como gente, de fazer com que eu pensasse que eu poderia ser alguma coisa nessa vida. Ver o mundo, né? Ver possibilidades. Sim. Então, é isso que a gente tenta fazer lá na Banda Alana, a Adriana e eu. A gente
Eu não quero que as crianças e os jovens de lá sejam músicos. Não quero isso. Se for, maravilhoso. A gente tem vários exemplos que viraram. Mas o que eu quero é que eles entendam que eles podem e que eles são capazes de mudar a realidade deles e da família deles. Ter uma perspectiva de vida. Porque Sim. preto, periférico, a gente não tem. E especificamente do Pantanal, a gente está falando de um lugar que é bem delicado, assim, a situação ali é de fato uma comunidade, é de fato uma periferia. E eu acho que isso que você falou, assim, é quase que a cereja, assim, do bolo, né? De colocar para essas pessoas possibilidades, né? Delas enxergarem possibilidades, delas verem outras coisas. Que elas não precisam ali só entregar o currículo no lugar XYZ, porque às vezes tem que fazer isso por conta da situação toda, mas assim, de conseguir olhar e falar assim, será que eu posso tentar isso? Será que eu posso fazer isso, né? Mas olha isso que você falou, né? Isso é muito importante, assim. As famílias, infelizmente, principalmente quando a gente fala das famílias periféricas, o que é importante? Você ser registrado, você ter um registro em carteira, né? O que a Adriana e eu mais sofremos quando a gente começou o nosso projeto, né? Porque as famílias não entendiam que aquilo que eles estavam aprendendo poderia ser um divisor de água na vida deles. Então, a gente começou a perder jovem de 16, de 17, quando eles estavam já num movimento de aprendizado muito legal. E porque a família falou, você precisa ter um registro na sua carteira. Você precisa Ajudar em casa. Ajudar em casa. É a realidade quando bate na porta, né, das escolhas. E aí eu falei, Adriana do céu, agora que a gente está com uma galera boa, que agora que a gente está conseguindo ouvir a sinfonia inteira, a gente está perdendo. Falei, Dri, vamos cantar para subir, vamos montar uma produtora. Ela, Sil, pode crer, vamos montar. Porque eu sempre trabalhei com música, sempre fiz evento corporativo. Então, poxa, sempre chamo os meus amigos que já têm milhares de oportunidades. Por que não a gente preparar esses jovens para o mercado de trabalho? E quando vêm as oportunidades para mim, a gente coloca eles, porque eles já vão estar preparados. Então, a Adriana e eu, a gente montou a FBA, que é a Fábrica das Belas Artes, mas que, na verdade, é a Família Bandalana, porque foi criado justamente para ensiná-los tanto a parte técnica, né, seja na parte do áudio, seja na parte da montagem, seja como músico no palco, seja produtora, seja o que for, assim, tudo ligado a um evento. A gente preparou eles. E aí, naturalmente, Deus, Papai do Céu é muito bom. Começaram a surgir vários eventos, onde a gente fez Rock in Rio, 2019, a gente foi a banda que mais tocou no Rock in Rio. Então, a gente fazia a apresentação, foram 50 pessoas. Entregávamos para o mundo devolvia para a gente mandava para o Sunset. Sunset voltava para a gente, assim, foram 26 shows, se eu não me engano. Maravilhoso. E ver aquela molecada lá. Então, assim, isso vários eventos de aberturas de games, enfim, o universo do corporativo, a gente começou a colocá-los para trabalhar com isso. E é muito, muito legal, assim, essa sensibilidade que vocês tiveram de entender que não está mais adiantando a gente só ensinar, a gente precisa dar mais um passo, né? Porque eles estão ficando... Monetizar isso. Monetizar isso. É porque, gente, não tem segredo, mano. A conta chega para mim, para você, o boleto chega. E quando a gente fala de uma família, o jovem adolescente de uma periferia, ele vira pai e mãe muito cedo. Sim. E quando eu digo pai e mãe, eu estou dizendo da responsabilidade. Não é só de ter um filho, né? Às vezes virar pai e mãe daquela família, né? Daquela família. Então, a gente, hoje, é muito legal, né? Porque assim, o nosso projeto, que ele tem toda uma escadinha, né? Ele tem ali a escolinha com a musicalização, com a criançada de 5 anos. Aí ele vai evoluindo, chega na banda, começa a fazer as aulas para a banda. Depois, quando ele está numa idade, ele vai para a FBA. Só que até ele hoje, as famílias lá no Jardim Pantanal querem que o filho entre lá. Então, a gente não acaba que a gente não tem nem braço, sabe? Porque a gente também tem um limite de alunos. Sim. Mas, assim, as famílias querem que eles... Porque sabem que a gente tem vários exemplos dentro da comunidade ali de pessoas que hoje só vivem disso. Eu tenho recentemente a neguitinha linda, que é a Cristina Linhares,
que acabou de montar o bloco dela, o negócio dela. Então, assim, que é uma menina que tinha um cabelo alisado, que não se entendia como preta, sabe assim? Que hoje, sabe assim, linda, maravilhosa, fez um trabalho incrível dentro da comunidade em relação ao cabelo. A chegar hoje, depois de... acho que ela está com 26, se eu não me engano, a gente chegou com 12. Ela acabou de montar o modelo de negócio dela. Então, assim, é sobre isso. E tudo preparado sabe? por vocês, né? Assim, ó, preparatório de vida, né? Para chegar, para ter essa cabeça de vou montar o meu, né? Sim, eu queria ter tido um Instituto Alana quando eu era criança. Eu queria ter tido uma banda Alana. Eu tive um outro lugar que me deu muitas coisas também, mas com olhares diferentes. Gente. Ai! A gente tá só aqui, é isso? Concentrada. E essa pele, né, gente? Olha isso. A gente tá uma forçando pele, é uma aqui pra beleza, que, nossa. tudo. Eu tô aqui, eu tô. É isso, eu tô aqui. Tô te namorando. Com todo respeito. Não, que é verdade, isso? Não, desculpa, gente, viu, que gente? isso? Ai, Que isso? Que isso? Sacanagem. E entrando, né, nesse seu outro lado, né, que apareceu agora, em aspas, na sua vida, que é a maternidade, mas eu acho que, vendo você falar do Instituto, né, eu acho que é uma coisa que já estava... Você já gerou vários frutos. Né? Já estava ali, né, em você. E como você está conseguindo conciliar tudo isso, essa Sivuca mãe, essa Sivuca... a percussionista Sivuca, a Sivuca como mulher, todos esses lugares, assim. É louco, né? Porque é difícil. Nem eu sei, às vezes, de verdade, assim. Como eu consigo dar conta de tanta coisa. Confesso que, ultimamente, nesses últimos 9 meses, pós o nascimento do Pedro, que é o amor da minha vida, que é o homem da minha vida, muita coisa está tendo outro significado para mim, né? Eu sou a menina a mulher que está lá no Caldeirão, que está lá com a Emicida, que está com outros artistas, né? Tocando, viajando muito. Só que eu tenho uma criança que eu quero ver crescer, tá ligado? Que eu quero acompanhar o desenvolvimento. Eu não quero crescer o meu filho vendo meu filho pelas telas, sabe? Sim. Eu quero estar ali, eu quero estar mais presente. Então, a gente acaba que a vida começa a fazer a gente ter escolhas, né? Do que eu quero para mim. Eu quero... Beleza, ao mesmo tempo eu preciso de grana, porque ter filho, gente, quem não tem filho, é uma parada que precisa ter planejamento, mano. Planejamento não só financeiro. Antes do financeiro, é um planejamento psicológico, porque o negócio é louco, sabe assim, mexe com muitas coisas. E quando a gente fala de dupla maternidade, vai para um outro lugar também. Então... óbvio, né? Assim, eu tento trabalhar muito bem com... Eu tenho uma equipe que me ajuda muito, né? Com as coisas da agenda, de montar as coisas de uma maneira com que eu consiga fazer tudo e também saudável, né? E consiga ficar com meu filho. Mas eu tô nessa mudança de fase de priorizar a maternidade. Sabe assim, priorizar a primeira infância do meu filho. É muito maluco, assim, porque ao mesmo tempo que eu quero estar em todos os lugares, eu quero estar, né, trabalhando, mas pisando um pouquinho mais no freio para eu dar... O Pedro é a minha prioridade absoluta. E isso envolve muitas coisas, né? Envolve o bem-estar dele, envolve toda a questão financeira. Mas antes disso, envolve a mãe Silvane Sivuca estar com ele. Então, por exemplo, quando eu estou fora... que eu tenho que estar no Rio, que eu estou praticamente toda semana gravando, eu falo todos os dias com ele, de manhã e um pouquinho antes dele dormir, porque eu quero que o meu filho me ouça. Eu não quero chegar em casa e o meu filho não me reconhecer, sabe assim? Então, eu tento, quando eu não estou, eu tento fazer esse outro meio campo. E quando eu estou, eu tento assim, estar 100% com ele. Que é difícil, porque a vida continua, né? A gente tem uma demanda muito grande e também tentando diminuir toda a carga que a Ana carrega, porque ela é puxado para quem gera, mexe com muitos lugares. Então, assim, eu estou nessa transição de fase, sabe? Pedrinho tá aí com 9 meses, mas eu tenho tentado priorizar algumas coisas e trabalhar somente com o que eu acredito,
que eu acho que está também... Que é um lugar que eu consegui... Eu já vinha fazendo isso, sabe? Mas agora está muito forte, porque eu não vou sair da minha casa, sabe assim, para não estar perto do meu filho, para fazer qualquer coisa só pelo dinheiro. Se eu saio da minha casa é porque eu acredito naquele projeto. Eu acredito que o meu tempo, que eu não estou com ele ali... vai ser tão valioso quanto, né? E eu estou possibilitando outras coisas para outras pessoas também. Mas é puxado, porque muda muita coisa na vida, né? Um filho te traz assim, 80-80, sabe? Tem 80 coisas, 80 possibilidades incríveis e 80 possibilidades bem difíceis também. Mas eu acho que eu tô na minha melhor versão, assim, sabe? Eu tô tentando ser uma mãe de verdade. E, inclusive, aí volta tudo no começo. O Instituto Alana tá também me fazendo ser uma mãe, tentando ser uma mãe melhor. E graças ao Instituto Alana que assim, a educação tá ali muito presente. Mas é puxado, mano. Nossa, eu imagino. E ainda tem essa questão de ser uma maternidade dupla, né? Que são outras questões enfrentadas também, né? E aí tem isso também, né? Que são duas mães, uma que gerou, a outra que né, não gerou. Quais são essas particularidades dessa maternidade dupla? Porque eu acho que é muito legal a gente falar desses desafios. Assim, até brinco que tem um vídeo na minha rede social que fala assim, como vocês decidiram quem engravidar? Tipo, não foi uma decisão. Eu não ia engravidar. Eu sempre quis ser mãe, mas eu nunca quis gerar uma criança, por vários fatores. Mas eu sempre quis ser mãe. Então, eu sempre quis ser mãe e eu sempre falava, vamos ter um filho. Só que a Ana não. A Ana tem a vida dela, ela tem a Ana é outro perfil de pessoa completamente diferente do meu. Acho que por isso que a gente se encaixa tão bem. E, né, de ter o horário certinho, de ter tudo muito programado. A vida dela é o ponto. 8 horas, 5 horas. 8 horas, 5 horas. Ela não é das artes? Não. Pessoal da arte, aprendam. Tem que ser outra Vai pessoa. em busca do CLT, mesmo que ele não seja seu. Vai atrás do outro. Por mais que ela tenha muita coisa da arte, mas ela é da área da saúde. E vem uma cabeça diferente, né? Não adianta. E às vezes é bom a gente estar em contato com essa. Eu pelo menos para mim foi ótimo, assim, põe o pezinho aqui, dá uma baixadinha. Sim, e tem um lugar que eu acho que quem não é da arte ele pensa muito na estabilidade. Sim. Então, tipo assim, eu fui entender sobre estabilidade financeira e preocupação de futuro com a Ana. Até então, eu nunca tinha parado para pensar em nada disso. A gente é peito aberto, né? Vai que vai. Vamos lá na frente, dá certo. É isso, só que... acreditando, fé. Ela me trouxe para esse lugar um pouquinho mais do chão, mais da realidade, né? E aí veio a pandemia, a gente já estava programada, a gente sabia que a gente ia casar. E 1 ano depois a gente ia ter filho. Então isso já era uma coisa que... Já estava planejado. Planejado pra gente, só que a questão era quando, né? Então a gente ia casar em 2020, aí veio a pandemia, a gente pediu música no Fantástico, 3 casamentos adiados por causa da pandemia. E quando a gente estava no meio da pandemia, que foi quando ela teve o start, eu quero ser mãe. Porque ela teve uma infância muito legal com os primos, onde os pais, juntos aos primos e amigos, tiveram filhos todos juntos. Então, ela teve uma infância muito legal com os primos, todos na mesma idade. E aí, o que começou a acontecer? As primas dela começaram a ter filhos. Então, eu quero que meu filho tenha o que eu tive, que foi muito legal. Ela falou, putz, eu estou começando a ter vontade de ser mãe. Eu falei, sério? Quando eu já tinha desistido de ficar enchendo o saco, porque, tipo assim, não sou eu que vou gerar, entendeu? Então, tipo, não vou pressionar uma parada que não é o meu corpo, que vai ser impactado diretamente. Até o momento que ela falou, não, beleza, vamos ter. Então, a gente casa, a gente sai de lua de mel, a gente começa o tratamento. E aí, rolou, a gente casou em 2022. Em 2023, a gente teve o Pedro. Foi bem isso. A gente saiu de lua de mel. Quando a gente voltou, a gente começou o tratamento de FIV. Que foi intenso.
Durante o tratamento? É porque é doloroso, né? Uhum. É você colocar muito hormônio dentro de você. Assim, Uma mulher que já tem, né, os hormônios, a gente sabe que é já aquela loucura naturalmente, né? exato, imagina você se picando todos os dias, sabe assim? Eu nunca esqueço a última agulhada que a Ana tomou, que foi assim, que ela chorou, que eu falei, puta, mano, que fralda, sabe? Assim, que difícil. E aí, aquele turbilhões de emoções, aquela sensação, o corpo mudando. Então, assim, foi puxado. Nossa, eu imagino. Sabe assim? E aí eu logo saí de turnê com a Emicida, a gente foi pra fora. A Ana colocou, a inseminação foi no 24 de setembro. Quando eu voltei em outubro, a Ana já estava grávida. Finalzinho de outubro, ela já estava grávida. E aí foi uma gestação, assim, incrível, dos dois lados, das coisas boas, das coisas ruins. Intensa, né? Intensa demais, assim. E eu sei que eu sou a Silvanice Vuca, então foi um pouco mais fácil. Só que eu sei que não é isso que acontece normalmente. Sim. Eu sei quantos desafios tem. Entendi. Sabe assim? Eu sei que eu tô num lugar que é um lugar um pouco mais, vou usar um termo que não existe, mas que eu uso muito, menos pior. Sabe assim? Eu sei a dificuldade que é duas Mais mães. fácil acesso, né, a algumas coisas. Inclusive, a gente tem, né, no Turmalinas. Sim. Nossa Nice maravilhosa, um beijo! A mamãe do Ícaro. Ai, Que eu soube que é lindo. é lindo, tem beijinho pendurado. Ele é lindo. Então, assim, a gente tá num lugar... que bom que a gente pode estar nesse lugar hoje. Mas é muito difícil. Sabe assim? Eu consegui, diante de todas a rede que eu estou, a bolha que eu frequento, pôde me dar essa estabilidade e nessas outras coisas que a gente não teve dificuldade em passar. Mas eu sei o quanto é difícil. Assim, duas meninas, eu como mina preta, sou mãe de um menino branco, cara. Sabe assim, de já me perguntarem se é seu filho? Tá ligado? Então, assim, eu não passo que eu não acho que eu não tô num lugar tão diferenciado, mas eu sei que eu tô num lugar menos pior, sabe? Sim. Que é esse lugar de ter mais fácil acesso a algumas coisas, né? Uma coisa pontual ou outra, né? de ter assim. oportunidade de estar em lugar. Que é aquilo que eu falei. As pessoas só precisam de uma oportunidade para elas mudarem a chavinha. É só isso. Porque às vezes você tem uma porta fechada, você só precisa que alguém do outro lado abra essa porta para você. Sabe assim? Então, mamães, papais que estão ouvindo isso, eu sei o quanto difícil é, mano. Mas assim, a gente precisa quebrar barreiras todos os dias. Mesmo nesse lugar que eu tô, a gente passa por coisas que são bem difíceis também, né? Com um pouco mais de acesso, mas não quer dizer que é mais fácil. É uma pauta ainda muito, muito nova também, né? Eu sinto que os direitos, né, LGBTs e tudo mais, acho que já existimos, né? Queremos respeito, queremos nos amar, queremos casar. Eu acho que a pauta de ser pai, da família, né? A nova configuração de família que a gente está trilhando, eu percebo que ainda é um tema muito novo, que a gente ainda tem que conversar muito e disseminar mesmo informação para entender acessos e tudo mais. Porque, até uma curiosidade, né? Eu fui pesquisar, né, para falar sobre dupla maternidade e tudo mais. Se você coloca dupla maternidade ou maternidade dupla, não aparece nas pesquisas quando se tem duas mães. Aparece, tipo, mãe de gêmeos. Aparece 1000 coisas, menos sobre duas mulheres querendo ser mães, né? Sobre o direito a ter filho, né? A gestar. E é tão ruim isso, porque para você, quantas mães, quantos casais querem ter filhos, mas eles não têm a condição de fazer um tratamento de FIV, porque é caro, gente. Isso não é barato. E aí eles vão para... Existem o mercado paralelo que faz isso? Óbvio que existe. Mas os riscos, né? Os riscos são gigantes. Sabe assim? Então, eu acho que a gente tinha que ter, assim, a gente deveria ter um acesso
melhor, sabe, assim, em relação a isso, porque não tem. Não tem no SUS, né, também. Não é algo disponível, né, de fato. Eu acho que não tenho essa E certeza, mas eu acho pelo que não. você falou, também não é o tratamento, o hormônio, né, o remédio em si, né? Existem várias outras questões e até um acompanhamento psicológico, né? Outros tipos de profissionais ali envolvidos para que isso dê certo. Eu até brinco assim, falo, filho, eu falo pra Ana, né, nosso neném foi feito no computador, né, e é isso, assim, existem muitas coisas, existe o tratamento em si, mas existe o tratamento psicológico, e aí vem o fator que às vezes é até mais agravante, que é a questão do financeiro, porque isso você ter um filho nessas condições é um projeto caro. Isso porque a gente teve o privilégio de conseguir na primeira. Uhum. Que ainda tem essa, né? Às vezes tem que ter várias tentativas. Então, porque e assim, nesse caso, porque eu não sei mesmo, nesse caso de não conseguir na primeira, você começa do zero o tratamento de novo, digamos assim, ou não? O que acontece? A gente teve 6 embriões, né? De 6 embriões foram 24 óvulos. 24. Foram 24? A gente ficou com é isso aí. De 24 óvulos que saíram, acho que não estou viajando, não, acho que é isso mesmo, depois eu confirmo. Uhum. Mas vou até perguntar antes para a gente não colocar uma informação que eu estou viajando. Que foram retirados. Dos 24, a gente teve 12, a gente ficou com 12 óvulos maduros. Desses 12, viraram 6 embriões. Então, assim, você tem 6 tentativas. Entendi. Porque fecunda fora e depois insere novamente o Aí depois óvulo. insere novamente. Entendi. E aí, quando o nosso médico falou assim, olha, se eu fosse vocês, eu tentaria com 1, porque se a gente colocar esse 1, pode multiplicar. Então, para que não venha gêmeos, bota 1 só. Se não der certo, depois a gente coloca 2. Por isso que tem muitas que vem gêmeos, porque colocam 2. Entendi, já colocam direto. Então, assim, beleza, você tem 6. Conheço amigas que tentaram 10 vezes. Entendi. E não conseguiram. Uhum. Então, assim, primeiro fez com uma, depois fez com a outra. Então, assim, imagina, cada... É um tratamento delicado, né? Entendeu? Porque mexe com não só com o corpo, né? É longo. Tipo, 3 meses só da primeira fase. Sabe assim, 3, 4 meses só da primeira fase. Para retirada dos óvulos. Sabe? Então, imagina, é um processo, tipo, doloroso, isso tomando remédio. E a pressão, né? Porque você quer aquilo, né? Quer que aquilo aconteça. Você tá fazendo por um desejo, né? E aí são muitas coisas. Né? Assim, imagina, tipo assim... E tem gente que... Eu conheço casos de pessoas que não conseguiram. Nessa que tentou 10, ela conseguiu na 11ª. Mas eu conheço casos de, tipo, tentou 3 vezes, não conseguiu. Conheço caso de que, tipo assim, os óvulos dela já não rolava mais. Uhum. Vai ter que retirar de novo. Né? Não, assim, tem mulher que não rolou. Os óvulos dela não tá bom para fazer, assim. Entendi. Já estão mais velhos, né? Por uma questão, enfim, por uma questão de outras coisas, né? E tem alguma diferença burocrática, alguma diferença legal por ser 2 mães, ou diante de tudo a gente tem uma série de documentações, né, Uhum. porque você assina aqueles óvulos, aqueles embriões são nossos, né? Uhum. Então, vocês duas. De nós duas. Uhum. Então, tem toda uma parte de registro, tem, assim, as que fazem certinho. Uhum. E a partir do momento que a criança nasce, não tem mais nenhuma questão legal ou burocrática que precisa ser resolvida. Não tem que brigar em nenhum lugar. Assim, tem aquela coisa em relação ao... Eu não... Aí volta no ponto, tipo... Não gosto de usar essa palavra porque eu não me vejo como uma pessoa privilegiada, mas me vejo num lugar... que foi muito trabalho, né, para alcançar. Para estar até onde está. Sim. Mas, por exemplo, eu estou em grupos de dupla maternidade que muitas mães têm dificuldades em registrar o filho. Assim, desde, tipo, do atendente não ser uma pessoa que é preparada para receber esse tipo... Passar por alguma situação constrangedora, entendeu? Ou não conseguir. E, assim, teve gente que colocou, quando
né, na documentação lá tem a parte de cima é mãe, a parte de baixo é pai. Teve gente, por exemplo, que está com o nome tipo, das duas mães, todo na parte de mãe. Só que assim, quando você vai para começa a questão, por exemplo, passaporte, aí depois você vai ter uma outra treta de tipo, mas calma aí, esse aqui é o nome inteiro? Isso, sabe assim? Sim, sim. Então, tem que estar em separado, né? São 2 nomes, né? São 2 nomes. Hoje, nos registros, assim, se você pega, por exemplo, o documento Pedro tem lá, tem o nome da Ana, tem meu nome. O nome da Ana em cima e o meu nome embaixo. No sistema, tá como a Ana mãe, tá como a Silvani pai. Porque no sistema não é alterado. Que é uma briga que a gente está tendo aí é um sistema inteiro de coisas, assim. Sistema de registro Sistema nacional. de registro nacional. Então, assim, mas tem casos de, tipo, beleza, você quer que não esteja na fila de baixo, então você vai ter que estar os 2 nomes na primeira como mãe. Mas aí tem aquela questão, poxa, mas Ana Paula Costa com Silvani, assim, esse nome não existe, sabe? Então, a gente tem esse problema, mas quando eu fui registrar, hoje, né, tipo, é muito legal ser reconhecida, isso é um lugar muito gostoso, um lugar que eu sempre quis estar, e, putz, a pessoa sabe quem... Tem muita gente que não sabe, mas tem muita gente que reconhece. O Caldeirão com o Mion me trouxe essa visibilidade maior do que com os artistas que eu já tinha, porque eu tô com a carinha preta todo sábado ali na televisão, então as pessoas reconhecem. Uhum. Então, por exemplo, quando eu fui registrar o Pedro, ou a pessoa que estava no cartório, pô, Sivuquinha, não sei o quê, blá, blá, blá. Assim, Ai, foi super, Sivuquinha! foi super tranquilo. Mas a quantidade de depoimento que eu vejo, assim, é bizarro, Da dificuldade, mano. né? Sabe assim, tipo, ó, que é isso, sabe? E é muito doido pensar nessa questão, principalmente do registro, assim, porque a gente tem aí quantas e quantos filhos que não tem o nome do pai, né? Que tem o tal dos XXX, né? Que a gente tem isso. E aí essa dificuldade de não conseguir colocar o nome de 2 mães, Gente, né? A gente entender até onde o machismo vai, São várias né? camadas. São várias camadas. Eu tenho casos de amigas, de dupla maternidade também, que quase perdeu a vaga do filho no Centro de Educação Infantil, porque no sistema estava o nome errado, sabe assim? Isso é muito sério, Isso né? é muito sério, mano. A gente está falando de uma coisa que a gente não quer mais do que ninguém, a gente só quer o direito de poder existir, do meu filho poder existir, sabe? Então, não, e de dar um nome, né, ali, porque é isso que eu acabei de falar, esse monte de pai que simplesmente não faz nem questão de estar ali. Exato, quantas mães solo a gente tem? E essas mulheres estão fazendo questão de estar nesse lugar. É uma luta para poder estar, né? Eu acho que é o próximo passo, de fato, é a gente entender esses novos modelos de família. De que construção existem, de família. E que é isso, não é só pai e mãe. Vai ter 2 mães, vai ter 2 pais, vai ter só uma mãe, vai ter só um pai. E que isso seja natural e tranquilo, né? Da gente também falar, dialogar, registrar, existir, estudar. Não precisa brigar, né, para colocar um nome numa certidão. Inclusive também entender aquelas mulheres que não querem ser mães. Sim, que é um outro, tipo, que aí a gente vai para uma terceira camada de tipo assim, mas como você ainda não, como você não quer ter filho? Não, gente, a pessoa não quer, ninguém tem que ir nada, mano. Ninguém tem que ir nada. Ela é a família dela. Uhum. E tá tudo bem. Então, assim, a gente passa por... É muito difícil, mano. Assim, às vezes eu nem entro nos grupos. Eu deixo, assim, um pouco silenciada, mas eu tento ir sempre 2 vezes na semana. Eu dou uma passeada para ver como estão as pessoas que estão lá, se eu também posso ajudar de alguma maneira. Mas, assim, é triste entrar no grupo e visualizar que, tipo, mais uma mãe teve problema para tirar o passaporte do filho. De conseguir a cidadania daquela criança, tá ligado? É embaçado, mano. Mas a gente existe, a gente tá aí, queira você gostando ou não. É poucas, mano. Só respeita. Só respeita. E você tem dicas, conselhos, assim, de quem tá pensando em ser mãe, meios de começar ou de como pensar, por onde você falou da questão do planejamento, não só financeiro, né, mas tem alguns outros caminhos também. Acho que assim, né? Eu confesso que eu não sei como. Eu acho que não existe
eu posso estar falando uma bobagem, mas eu acredito que não exista uma questão de tratamentos do SUS em relação a isso, né? Mas eu acredito que existam médicos e médicos, né? Que você consegue realizar esse procedimento, né? Mas, de fato, tudo envolve grana. Acho que a grana está ali no primeiro plano, que você precisa fazer essa economia para você conseguir pagar esses principalmente o tratamento de FIV. Porque existem médicos que também fazem projetos em relação a isso? Sim, existem. É raro, mas existe. Mas você vai ter um gasto com os remédios, porque são remédios que não são tão baratos em relação aos hormônios, né? E aí, pensar também nessa questão... a gente sabe que no próprio SUS tem psicólogos, né? Tem os CAPs, a gente sabe que é mais essa coisa do governo, de você começar a estar nesses lugares, mas eu não vejo uma... desculpa se eu estou jogando um balde de água fria, mas eu não vejo uma outra maneira sem o dinheiro da gente conseguir esse primeiro passo. Porque, infelizmente... tem os remédios que você precisa... A gente também, não vou ser hipócrita aqui, que a gente sabe que existe um outro tipo de mercado. Né? Inclusive, a gente já viu em filme de amigo que né, putz, que... vou ajudar essa família, sabe? Até delicado eu falar isso, mas a gente sabe que existe. Mas aí também tomar um certo cuidado, porque vai para um outro lugar depois que a criança nasce. Como que vai ser isso? Tipo assim... a ligação, né? A ligação. Sim, assim, são muitas coisas. Como né? existe também as questões de barriga de aluguel, que a gente sabe que é um mercado que também existe. Mas existe um outro mercado que eu acho que também que é pouco falado, que é o da adoção. Quantas e quantas crianças estão aí querendo ser adotadas e não tem famílias que querem essas crianças? Né? Então, eu acho que nem... É contraditório o que eu vou falar, mas nem tudo é dinheiro. Mas se a gente não tem esse recurso, que né, a gente... começar a abrir a visão para outras possibilidades. Eu conheço pessoas que, inclusive, casais de meninas que optaram por essa questão da adoção. E, cara, é lindo, sabe? É lindo. E tem muita, muita criança linda precisando de uma família, sabe? Que poderia ser você. Ai, gente. Nossa, e passou rápido isso aqui, hein? Passou, eu queria até falar mais coisa. Ai, eu posso ficar aqui até... É que eu falo pra caramba também, não, e né? tá tudo bem. Ótimo. Mas assim, ela começou a falar uma coisa assim que é lindo, é lindo, é lindo, é linda, mas assim... Silvane Sivuca é muito belíssima, né? Ela eu tô chocada. Esses dreads, o que são esses dreads? O que é esse cabelo? E eu não sei se você reparou que nós estamos de conjunto, né? Nós estamos lindos, de conjunto. Inclusive. A gente tá bonita. E aí também. a gente queria que você falasse dessa praticidade também, de falar, porque, né, a gente tem aqui nosso parceiro Estúdio 78, né? E aí a gente queria falar sobre estilo um pouco também com você, né? Sobre roupa, sobre como você se coloca. E aí o que você gosta nesse lugar do conforto? Quando se pensa em tocar, né, quando está ali no palco, eu quero estar com uma roupa que eu consiga me movimentar, que eu consiga ter praticidade nos braços, né? Até por ter as tatuagens, eu gosto muito de braço solto, né? Eu amei, já fiquei... Vocês encontram esse look Tá no lá, site gente, do Estúdio 78. 78. Entra no site, é isso. Eu, inclusive, daria pra tocar. saindo aqui, já vou fuçar. Me nota, tá? Me nota, que tô aqui prontinha. Só me notar. Eu gosto muito... a gente vai mudando com o tempo, né? Isso é muito legal, assim. Acho que também a gente vai se entendendo como uma persona. Porque você é uma artista, né? Então... hoje faz parte, né? Eu me enxergo, de fato, eu me enxergo assim, porque eu não sou só uma musicista mais, já tem um tempinho, né? Então eu preciso estar muito bem apresentável, com estilo, e eu tento, hoje, né, a gente está gravando numa sexta-feira,
Então, não tinha como não vir com o meu branquinho, né, para Oxalá abrir os caminhos. Mas eu gosto muito de roupa estilosa, sabe assim? Que também me conecte com as minhas raízes quando eu estou no palco, sabe assim? Eu gosto muito de estar sempre assim, tipo, diferentona, assim. De ser uma preta que assume que é uma preta, que assume o seu cabelo, que é uma coisa que para mim é o meu xodó. Meu cabelo, eu faço aniversário dia 19 de novembro, o meu cabelo faz aniversário dia 18 de novembro. Quantos anos você cultiva? Desde 2009. Estamos aí com 2024, 15 anos? 15 anos, né? Eu não sou muito boa de conta. É um adolescente já, é um adolescente. Temos um adolescente. É uma relação, né? É uma relacionamento, né? E assim, cuidar... E é uma época também que não tinham muitas pessoas, né, com esse cabelo. É importante também falar isso. Eu né, já tive o meu black, eu já tive as minhas tranças enraizadas, aí eu comecei a usar o dread de lã, aí uma cabeleireira me mostrou o dread sintético. E aí, até que um dia, a minha cabeleireira falou assim, vamos fazer com o seu cabelo mesmo? Aí eu falei, será? Meu dread começou, ele era aqui, ó. Ele era curtinho. E hoje tá esse... Que eu não... Sim, procuro fazer manutenção. Tá essa Rapunzel preta, é isso que a gente quer ver na rua. Manutenção pronta. Joga seus dreads. É isso, Rapunzel. Pra minha roupa tá de acordo com o cabelo também, né? Sim, o quanto o cabelo também faz parte dessa identidade, né? Eu vou aproveitar, então, que a gente está nesse momento e quero fazer um bate-bola com você. E aí você vai responder o que vier na sua cabeça. Eu acho que vai ser fácil para ela isso aqui, né? Vai ser tranquilo. Ô, mano, mas calma aí, rapidinho. Essa roupa é estilosa demais, viado. Porra! As duas. No site do Estúdio 78 para adquirir. Não sei se ficará tão bela quanto eu. Adoro! O styling já tá pronto. Adoro! Já veio pronto. Mas o bocão também dá diferença aí. Gente, já aí, compra dá um like, gente. Dá um like. Ó, segue a gente. Deus. Pelo amor de Deus. E, ó, primeira coisa que vier na sua cabeça, você já joga. Uma música. Joia Rara. Valmir Borges. Um artista. Emicida. Um lugar. Bahia. Uma roupa. Estilosa. Um tênis. Nike, né, viado? Um acessório. Eita. Minha guia. Uma peça que não pode faltar no seu armário. Regata. Gente, não, eu não vou acabar. Problema de vocês, edição. Problema de vocês, eu não quero saber. Esse programa hoje vai ter 6 horas. Vocês que lutem. Se ela toca 5 horas no trio, a gente conversa 5 horas no podcast. É isso, gente. Isso, hoje não vai ser dia de podcast, hoje vai ser dia de trio Turbalinas Convidas e a gente vai ficar aqui até, ó. Eu adoro. Assim, eu fico muito feliz de poder, sabe, trazer... uma perspectiva para quem assiste, para quem escuta, porque assim, a gente sabe que a audiência daqui, né, é incrível, que eu tô ligada, que eu acompanho, que eu vejo, que eu vejo os números, eu tô ligada. De estar num canal, de estar podendo trazer perspectiva para pessoas diversas, né, porque a gente tem pessoas diversas ouvindo esse podcast. E contar a minha história mexe muito com o meu coração, sabe? Assim, porque eu sei que o lugar que hoje eu ocupo, o que eu mais recebo no meu Instagram é de mães falando do quanto as filhas estão sendo impactadas pela minha presença na televisão. Isso é o que, assim, tem uma bebezinha que eu acompanho desde quando ela estava na barriga da mãe dela, que até um beijo para ela, para Alice, que a mãe dela me mandou uma mensagem falando que, dá até vontade de chorar, assim, que ela desejava que a filha dela pudesse ser como eu. Sabe, isso foi muito foda ouvir isso. Assim. É, muito forte, né? Porque eu cresci com uma televisão que eu não via iguais a mim. Eu cresci numa escola que não tinham pretos. Tá ligado? Eu estudei numa escola que não tinham pretos, era eu e as tias da cantina, sabe assim? Então, poder mostrar que, sim, a gente está aqui e que a nossa próxima geração, a gente é referência, vocês são referências para as próximas meninas que estão vindo,
sabe assim? A gente não tinha isso, mano. Vocês tinham? Vocês tiveram alguma referência sobre isso? Não tinha, mano. A gente não tinha acesso a isso. A gente não tinha possibilidade de estar. Então, poder vir aqui, contar sobre isso e continuar disseminando isso, essa coisa do, ó, família, estejam preparados. A oportunidade demora, mas ela chega. Só que assim, quando a oportunidade vem, você tem que estar muito preparado para mostrar que, porra, eu sou fantástico mesmo, sabe? Assim, eu faço e aconteço mesmo. Mas não adianta não se preparar, sabe assim? E a gente tá vindo aqui, ó, abrindo a porteira pro nosso povo, sabe? Quando eu vejo projetos como os de vocês, eu me sinto representada pra caramba, sabe? Porque eu sei que eu também tô ali. Eu tô ali sendo... Eu não preciso estar aqui sentada trocando essa ideia para saber o quanto... a importância que vocês têm para essa geração que está chegando. E eu estou sendo representada ali também, sabe assim? Então é sobre isso, mano. Ai, gente, isso eu não preciso falar mais nada, né? Estou apenas emudecida, porque isso é Silvane Sivuca e esse foi mais um Turmalinas Convida! Que delícia! Eu não vou embora.